Natal, olá Rio Grande do Norte. Olha, estamos começando mais um programa É Por Aí, aqui na TV Metropolitana, o canal 23.1 para Natal, Grande Natal, as regiões Agreste, municípios do Agreste, Potengi, Mato Grande, também canal 25 em Mossoró e ali todos os municípios circunvizinhos de Mossoró, além dos canais 130 na Cabo Telecom para assinantes de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, além dos canais 21.7 e canal 30 na TCM para assinantes de Mossoró e Apodi. Olha, hoje, como não poderia deixar de ser, a gente vai ter um importantíssimo evento da ABRATA, Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, que é para definir, discutir os rumos que a reforma trabalhista tem tomado no país. E para conversar com a gente sobre este assunto, nós procuramos e convidamos, e ele atendeu ao nosso convite, alguém que vivencia o dia a dia da advocacia trabalhista no país, no caso aqui do Rio Grande do Norte, de Natal. Eu estou falando do advogado Antonino Pio Cavalcante com I. Muito bem-vindo à TV Metropolitana e o programa É Por Aí, Antonino. Obrigado, Cassiano. Muito obrigado por estar aqui. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Metropolitana. E vamos hoje falar um pouco sobre essa reforma. Temos esse evento que tem abertura hoje aqui em Natal. Como é que é esse evento, hein? É um evento nordeste da Associação Brasileira de Advogado Trabalhista, certo? Ela faz regionalizados em todas as regiões do Brasil, e esse ano é aqui em Natal, certo? Esse evento. E vai ter hoje a sua solenidade de abertura, com a primeira palestra, e amanhã o dia todo, manhã e tarde, palestra o dia todo? Palestra o dia todo, com palestrantes inclusive de outros estados, referências nacionais também vão estar aqui discutindo a reforma trabalhista. É importante discutir a reforma trabalhista, Antonino? É importante discutir a reforma, apesar de ter sido uma lei que entrou em vigor no dia 11 de novembro do ano passado, 2017. Entretanto, nós ainda temos diversas discussões jurídicas tratando ainda sobre esse assunto, porque a gente tem observado que o texto da lei fria não tem sido muito o que tem ocorrido nas decisões do judiciário. Recentemente, agora no meio do ano, o TST editou uma norma tentando, digamos assim, aparar umas arestas, mas ainda não está pacificado. Ou seja, não é uma lei que está sendo cumprida, digamos assim, ao pé da letra. Não, ao pé da letra com certeza não, porque ainda tem diversas divergências de interpretação sobre essa lei, não só dentro da magistratura, dentro do judiciário, dentro do próprio Ministério Público, da advocacia, dos doutrinadores, ainda estão com muita divergência sobre a interpretação de como fazer essa lei, como fazer ela funcionar, entrar na prática. E aí, o que é que vai acontecer? Bom, ela não está funcionando, mas está valendo, né? Ela está funcionando, digamos assim, mas caminhando, ainda engateando, tá certo? Em muitos pontos ainda dela que já poderia estar funcionando bem mais rápido. Então, algumas coisas estão bem engateando ainda, certo? Mas valendo sim, está valendo, está em vigor. Está valendo. Mas assim, há divergências de interpretação mesmo, assim, por exemplo, no corpo de juristas, por exemplo. Os juízes podem ter decisões que podem ser diferentes em função da percepção e da leitura que cada um faz da lei? Sim, nós temos tido várias divergências sobre diversos pontos, às vezes sobre pontos de honorários, às vezes sobre pontos da justiça gratuita, e principalmente, por exemplo, quando a lei entrou em vigor, começou-se uma grande discussão de como seria aplicada a lei nos processos já existentes, como seria aplicada a lei nas pessoas que já estão trabalhando, nos contratos de trabalho já existentes. E isso começou uma divergência de interpretações muito grande, que até o TST agora tentou regulamentar grande parte disso agora no mês passado. Mas ainda ficaram dúvidas, digamos assim, sobre a aplicação da lei. Sim, ainda mesmo diante dessa instrução normativa 41 do Tribunal Superior do Trabalho, certo, o TST, ele ainda deixou algumas brechas que ainda estão sendo discutidas. Mas rapaz, então precisa discutir em encontros como esse, né? Sim, precisa se discutir em encontros como esse, também como se qualificar. É muito importante a advocacia trabalhista, todos que lidam com o direito do trabalho, a magistratura, o Ministério Público, os servidores, estarem se qualificando quanto a essas mudanças da legislação trabalhista, porque acaba sendo uma necessidade de atualização, porque mudou mesmo. Mudou mesmo. É necessário que o pessoal está se qualificando, está se atualizando, porque são muitas mudanças. Ô, doutor Antonino, vamos aqui agora para uma coisa bem clara. Evidentemente que reduziu o número de ações? Sim, reduziu.
drasticamente o número de ações, principalmente entre o novembro do ano passado, e vocês têm gráficos que foram publicados pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho aqui da 21ª Região, nosso estado, onde ele mostra a redução da demanda trabalhista. Então houve redução, em comparando o novembro do ano passado com o novembro do outro ano, o dezembro, janeiro, os meses, fazendo comparativo, você vê esse gráfico caiu. Tem se tentado recuperar. Caiu mais ou menos quanto? Tem ideia? Chegou a estados a cair cerca de 70% a 80%. Aí tem o outro lado dessa moeda, que é um lado mais cruel e difícil. Advogados estão mudando para outras áreas do direito? Também. Temos hoje em dia muitos colegas já se qualificando, procurando outros ramos do direito, já pensando, e principalmente com os boatos que cada vez se espalha mais, acho que o trabalho vai ser extinto ou não, tem muita gente já tentando já mudar de área. Certo? Outros não, outros ficando, como eu também, continua e acredita que ela vai continuar. Não tem motivo. Quem disse que a Justiça do Trabalho vai ser extinta, alega o quê? Porque eu acho que não tem motivo para extinguir. A alegação maior é o custo, né? Diz que é uma justiça cara e que não teria essa grande serventia, que podia, por exemplo, hoje se discute muito a incorporação, a fusão da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal. Particularmente eu sou contra, eu acho que esse trabalho tem que permanecer, tem que continuar existindo, mas porque essa fusão eu acho que não será bom nem para a Justiça Federal nem para a Justiça do Trabalho. E são distintos, né, os fins de cada um. São distintos os fins de cada um. Hoje você pega a Justiça do Trabalho com mais de 20 tribunais, certo, para cada estado, e você pega a Justiça Federal, só tem 5 tribunais, então como ela vai incorporar isso? Como vai funcionar? Não teria. Certo? Fora ramos do direito totalmente diferentes, a Justiça Federal tem uma atuação em outro ramo, seja na área criminal, na área civil, certo? Totalmente diferente do âmbito trabalhista. Doutor Antonino Pio, Cavalcante com I, não é com E. Isso, com I. No finalzinho do programa a gente fala sobre essa história de Cavalcante com I, Cavalcante com E, até porque já há uma declaração bem interessante do já falecido, a gente está falando aí lá do Ariano Suassuna, o paraibano, que fez uma frase uma vez com essa história de Cavalcante com I, Cavalcante com E. Mas a gente fala lá no finalzinho do programa, né? Me diga uma coisa, o ambiente de trabalho para o advogado, para o trabalhador que reclama, ou o próprio empregador que também reclama de alguma situação do trabalhador, de novembro do ano passado para cá, mudou no Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região? Mudou quando a gente fala da quantidade de demandas. Primeira grande mudança é a redução da demanda. Muitos trabalhadores e empregados, ex-empregados, que estão sem emprego no momento, alguma coisa, eles desistiram, eles iam muito ao trabalho. E desistiram, com medo, com alguns boatos sobre pagamento de custas, etc., reduziu isso aí. Certo. Então teve essa grande redução. E houve uma grande redução, mesmo aos que vão na Justiça do Trabalho, ele teve uma grande redução no quantitativo de pedidos, principalmente quando a gente aborda 2 assuntos, a insalubridade e o dano moral. Certo. Então esses dois reduziram-se bastante, esses 2 pleitos. Você acredita que vai voltar a existir uma demanda como existiu até antes de novembro do ano passado na Justiça do Trabalho, mesmo com esse modelo novo, com essa reforma trabalhista que foi feita, quando forem evidentemente esclarecidos os fatos, as dúvidas que ainda persistem? Não acredito que volte ao patamar que era antes. Eu acredito que vai, digamos, voltar a um volume de ação mais razoável do que hoje, que é bem reduzido, mas voltar ao patamar que nós tínhamos de quantitativo de ajuizamento de ação proporcional à quantidade de pessoas, isso realmente eu acredito que a gente não volta e não. Não volta. Não volta. Não volta. E você atribui algum detalhe da reforma especificamente essa redução no número de ações? Sim, principalmente a questão da concessão da justiça gratuita. Porque antes a concessão da justiça gratuita era mais comum, era mais fácil. Uma declaração da parte que não tinha condições de custear as despesas processuais já garantia esse direito. E hoje não. Hoje a gente tem um critério, primeiro, que ele esteja recebendo até 40% do maior benefício pago pela Previdência Social, que hoje o maior benefício é de 5 mil e poucos reais, o que daria mais ou menos em torno de uns 3 mil reais, o salário dele, para que ele tenha direito a justiça gratuita. Ou que ele comprove, porque essa a gente mudou, foi uma grande mudança da lei, é a mudança da palavra, de declarar para comprovar. E isso tem um efeito importantíssimo, porque agora ele tem que comprovar que ele está pobre na forma da lei, como a gente chama, levar documentos para que convença o judiciário
nesse ponto e a justiça gratuita seja lhe concedido e ele fique isento desses pagamentos. Aham. Então isso causou uma grande redução. Uma coisa é a declaração e até de próprio punho, alguma coisa assim, ou mesmo a declaração verbal perante o representante da justiça valia. Isso, agora não, agora tem que ser comprovado. Agora tem que ter o documento. E a outra possibilidade agora também é que, havendo a perca da causa, ele perdendo, ele não tendo sucesso na causa dele, ele é condenado a pagar os honorários do advogado da outra parte, o advogado da empresa. Sim. Então, ele ficou com Peraí. Então, os honorários... que a gente chama de honorários sucumbenciais. Sucumbenciais. Isso. Esses honorários, de qualquer maneira, na situação anterior, eram pagos pela empresa. Isso. Ela ganhando ou perdendo. Na situação anterior não havia, na verdade. Não havia previsão de honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Certo. Havia uma previsão relativa aos honorários sindicais, que algum equiparavam um pouco a ideia de sucumbência, mas é outra ideia, que era em relação a advogados dos sindicatos. Certo. Mas hoje nós passamos a ter essa ideia da sucumbência, que até 11 de novembro nós não tínhamos. E traduzindo, vamos lá. Quem perde, paga o advogado de quem ganha. Digamos, Quem trocando em miúdos, quem paga o perde a advogado ação, de quem ganha. paga o advogado de quem ganha. Se o ex-funcionário da empresa entrou contra a empresa e ali achando que ia, no mínimo, ganhar alguma coisa, se ele não ganhar nada, ele vai pagar o valor que ele deu à causa vai servir para saber quanto ele vai pagar o advogado que ganhou a causa dele. Isso, o juiz vai fixar, e a lei trouxe só um parâmetro, no mínimo 5%, no máximo 15%. No mínimo 5 e no máximo 15. Isso. Quem é que decide se vai ser 5, 10 ou 15? Aí é o juiz. Entre 5 e 15, aí ele vai mas trabalhar. Mas o advogado vai pedir os 15. Não, com certeza. O advogado normalmente ele pede o máximo que ele possa ganhar. Que ele possa, claro. Não quer dizer, o juiz vai verificar nisso aí. E o advogado sempre tem que pedir o máximo para ele e para o cliente dele. Defender o interesse do cliente dele e o dele, porque os honorários é o salário, digamos salário assim, do advogado. O juiz vai analisar o critério de complexidade da causa, o zelo do advogado no processo, certo? Todo o trabalho que ele teve para trabalhar entre essa margem de 5% a 15%. Doutor Antonino, me diga uma coisa. Você acredita que esse detalhe é o principal ou um dos principais para a redução do número de ações? Não me responda agora não. Vamos ao intervalo comercial do programa É Por Aí, entrevistando hoje, falando sobre reforma trabalhista, sobre lei trabalhista e sobre um importante evento que começa hoje à noite aqui em Natal, o encontro regional da ABRATA, a Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, que acontece hoje e amanhã aqui em Natal. E voltamos daqui a pouquinho, porque eu acho que tem pano para as mangas para a gente conversar. Eu, pelo menos, estou impressionado com essa história da sucumbência dos honorários advocatícios. Aguarda um instante só, já voltamos.
Voltamos ao programa É Por Aí, aqui nos estúdios da TV Metropolitano Natal. Olha, nós estamos numa conversa muito boa, bastante informativa, muito precisa também sobre a reforma trabalhista e as necessidades que têm os próprios advogados que atuam na área do direito do trabalho, de uma reciclagem, de uma atualização para compreender uma reforma que foi feita, uma nova legislação feita modificando partes da legislação anterior, mas que ainda não está facilmente assimilada nas instâncias da Justiça do Trabalho no país. Eu estou conversando com o doutor Antonino Pio Cavalcante com I, eu repito. E lá no final do programa a gente vai falar sobre esse negócio de Ariano Suassuna aí, porque Cavalcante com I, Cavalcante com E. No bloco anterior eu deixei uma pergunta assim, porque agora existe a figura dos honorários de sucumbência. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem entra com o processo contra uma empresa, se perder, vai ter que pagar o advogado da empresa. Quem vai pagar não é a empresa, é quem entrou e perdeu a causa. E eu perguntei para o doutor Antonino Pio aqui se esses honorários de sucumbência seriam o principal motivo para a redução drástica que houve no número de processos na Justiça do Trabalho a partir de novembro do ano passado. Foi isso? Foi isso. Cassiano, nós temos uma questão muito interessante aí. De fato, houve a redução e eu diria que os critérios da justiça gratuita e essa sucumbência foi o que mais reduziu o volume de ações de trabalho. Mas a gente tem que tirar também que o que houve de redução foi o que a gente chama popularmente, entre a gente e advogados, aventura jurídica. Existiam ações, certo, que não tinham direito realmente e as pessoas entravam muito naquela ideia do, como diz o ditado, se colar, colou, tá certo? E essas ações, o se colar, colou, agora as pessoas estão pensando bastante e realmente não tem que ir para a justiça. Porque se não colar, acaba tendo que pagar. Acaba tendo esse custo. Mas quem tem direito realmente tem que ir à justiça, tá certo? Quem tem seu direito resguardado tem que ir à justiça, tem que cobrar o seu direito, tá certo? Não são esses critérios da sucumbência ou da sua gratuita que vão afastar o seu direito. Então, se o trabalhador tem essa possibilidade, agora ele deve consultar um advogado especializado, alguém que entenda do assunto. Analisar com o advogado se vale a pena enfrentar aquela situação. Se vale a pena. Analisar se realmente existe o direito, se realmente você tem meios de provar o seu direito, porque isso é muito importante também. Às vezes você tem uma situação, mas como eu provo aquela situação? Então, analisar, o advogado conversar, falar quais são as provas. Eu tenho esses documentos, eu tenho essas mensagens, eu tenho testemunhas que isso aconteceu. E aí eu falo, não, pronto. Então, baseado nessas provas, nós temos condições de ajuizar a situação. Provas documentais, testemunhais, o tipo de prova que conseguir. E aí nós temos condições de ajuizar a situação, e diferente de ser gratuito ou não, de honorário comercial, não, porque é a sua chance de ganho. Agora, não é uma aventura. Não é uma aventura. Agora, a aventura realmente não é para bater na porta judiciária. E esse termo se usa no jaguar do direito? Isso, a gente usa muito entre advogados essa cidade de aventura jurídica, porque você demandar, você usar o judiciário usa uma estrutura, está lá um juiz esperando você para o dia da audiência, o juiz é pago, com dinheiro público. Claro. O fórum funciona, a Justiça do Trabalho funciona com dinheiro público, servidores, do próprio trabalhador. Tudo está posto lá com dinheiro, gasto dinheiro público para isso. E a pessoa, no final, está com uma aventura, zombando do judiciário, isso não pode, certo? Então, essas aventuras têm que ser punidas, realmente. Aí a gente falou aí, são duas situações, né? Tem a sucumbência dos honorários, isso, que é para a parte que perde a ação, mas tem a outra de se marcar uma audiência, não comparecer, como é isso? Isso. O que acontece? Antigamente, todo o processo ele vai ter audiência, tá certo? Sempre. Abriu o processo, já vai ser marcado uma audiência. Marcada essa audiência, tá certo? Se tiver presente as partes, a audiência continua. Mas se as partes estiverem ausentes, o que acontecia antigamente contra o reclamante que a gente se refere normalmente é o empregado, certo? Se ele faltasse a audiência, normalmente a ele era deferida a gratuita, mediante aquela declaração que a gente falou no bloco passado, certo? E aí o juiz extinguia o processo, mas ele não era condenado a pagar em nada. Extinguia o processo e encerrava. Ele podia entrar ia para o arquivo, ele podia entrar com ação nova, simples. No dia seguinte. No dia seguinte ou até no mesmo dia. Hoje, se ele faltar a audiência, ele vai ser condenado a pagar as custas. Então, ele não pode mais usar o judiciário e não ir à audiência. Ele tem que ir para a audiência. Começou o processo,
o processo não poderá ser encerrado porque não houve audiência. Porque o empregado, o reclamante, faltou. Certo? Então ele vai ter que ir para a audiência, se ele não for, ele é condenado a pagar impostos. Então, e aí, para ele entrar com a segunda demanda, imagine que ele não foi na primeira, certo? Foi arquivado, ele foi condenado em custo. Para ele entrar com a segunda, ele só pode se ele tiver comprovado que pagou a primeira, as custas da primeira. E se não, vai ter que pagar. Se não, vai ter que pagar. A não ser que ele justifique. Fez, olha, eu faltei a primeira porque eu estava internado no hospital, está aqui o comprovante. Então, justificativas plausíveis, comprovadas, são outra história. Mas simplesmente faltei porque não fui, essa aí, com certeza, haverá condenação em custas. Aí tem que pagar as custas. Tem que pagar as custas para poder entrar com a segunda ação. Doutor Antonino, o volume de ações diminuiu. Isso. Diminuiu drasticamente no país. Mas esse número ainda vem caindo ou já há uma estabilização? Não. O número ele caiu muito de novembro, dezembro, assim, em dezembro começa o recesso judiciário, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, mas janeiro e fevereiro caiu muito, até o final de março ainda caiu muito. Depois ele começou a recuperar. Ele começou a recuperar, então ele está crescendo. A queda não continua, ele está crescendo, porque as informações começaram a chegar explicando essas duas questões que a gente já vem debatendo, que é a justiça gratuita e a sucumbência. Então, no início ficou aquela frase, o empregado não pode, ele vai pagar, ainda vai ser condenado. Então, isso caiu drasticamente. Hoje, com a notícia chegando, a informação é muito importante, os meios de comunicação nesse ponto, para trazer a informação, está mostrando assim, olha, não é esse bicho de sete cabeças que publicizaram. E aí isso tem feito a demanda crescer novamente a acontecer. Eu acredito que não chega ao patamar anterior, mas... porque no patamar anterior também tem o que a gente falou aqui, né? E você me deu a informação de que existia isso, o negócio da aventura. Da aventura. Se colar, colou. Se colar, colou, não tem mais. Hoje em dia não vale a pena mais isso, não. Não vale a pena mais isso. Mas ainda há, no meio jurídico trabalhista, ainda há advogados que estimulam trabalhadores, de maneira geral, a abrirem processos assim, porque a gente dizia muito por conta dessa questão da aventura, que tinha, do jeito que existia antigamente a figura do advogado de porta de cadeia, que estava soltando preso ali de manhã, tarde, de noite e madrugada, existia também escritórios ou advogados trabalhistas que, quando tinha um problema na empresa, parece que montava ali o escritório vizinho à porta da empresa, botava uma banquinha na frente e quer entrar contra essa empresa, venha para cá, quer entrar contra essa empresa. Isso também é uma coisa... Eu não vou dizer para o senhor que isso acabou, certo? Mas, com certeza, reduziu. Porque os próprios empregados estão tendo mais informação, a gente vive num mundo bastante globalizado, a informação circula muito rápido, redes sociais, televisão, tudo. Então, hoje as pessoas estão mais informadas. Às vezes você recebe um cliente no seu escritório, ele vai conversar com você, ele já vê isso, eu pesquisei na internet, eu pesquisei no certo site de busca, vi isso, eu li sobre isso, então ele já chega com bastante informação. Isso, tá? Exato. Então já, esse o de banquinha... perdão da palavra, mas como chama assim, de porta de obra, digamos, tem o de porta de cadeia, tem o de banquinho de porta de obra. Porta de obra, certo? Que usava-se bastante esse termo. Então isso reduziu. Não estou dizendo que não tem, vai ter, certo? Mas muitas vezes esse advogado que está nessa banquinha é exatamente o que não está, como a gente falou no início do primeiro bloco, o quê? Se qualificando. Certo? Se ele tivesse qualificando, ele vai atrás. Se ele tivesse qualificando, ele vai ver que não dá para ter esse tipo de procedimento, continuar com esse tipo de pensamento, ele precisa mudar. E se esse advogado hoje, ele continuar com esse procedimento, na hora que ele vai ter uma atuação indevida, na hora que ele vai ter um mau resultado para o cliente dele, isso vai gerar repercussão financeira para o cliente dele, em virtude de uma má atuação profissional, certo? Que pode acontecer, ele vai começar a perder cliente. Puxa, interessantíssimo isso. Mas hoje, para discutir a reforma trabalhista, a atualização trabalhista, está havendo um evento, né? Como é o nome do evento? É o Congresso Regional de Direito do Trabalho, promovido pela Associação Brasileira do Trabalho, Associação Brasileira do Advogado Trabalhista. A Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista. Regional Nordeste. Regional Nordeste. E tem convidados de fora nesse evento? Temos diversos. O presidente da associação vem, o vice-presidente da OAB de Minas Gerais. A gente vai ter também a presença de Leone Pereira, que é um nome, referência nacional, autor de diversos livros. Também vai fazer o encerramento do evento. Vai ser onde o evento? O evento vai ser na OAB, na sede da OAB ali em Candelária. Vai em Candelária. Começa hoje às 7 horas da noite. Tem a parte de credenciamento, a solenidade de abertura,
que já vai ter a palestra, já vai ter a primeira conferência. Palestra, e amanhã o dia todo. O dia todo. De 9 horas da manhã, a última, se não me engano, que é a de Ilone Pereira, é às 17 horas, se não me engano, que deve ir até umas 18 horas, 1 hora de palestra do professor Leone. E depois um congraçamento ali de encerramento. Com certeza, um coffee break, um cafezinho, sempre tem. É importante o advogado participar desses eventos? Muito, muito importante. A qualificação profissional ela tem que existir em todos os ramos, né? Não só no direito, como na medicina, na administração, na engenharia. A pessoa tem que estar procurando se qualificar, tem que estar procurando, certo, se atualizar. E nós, no direito do trabalho, especificamente, que nós estamos abordando hoje, nós sofremos mudança da legislação ano passado, 3 mudanças sérias. A lei da terceirização, que tivemos no início do ano. Peraí. Me fala sobre essas 3 mudanças da lei, da mudança da lei do trabalho, mas no próximo bloco vamos mais um intervalo comercial e voltamos para continuar essa conversa bastante informativa e muito importante com o doutor Antonino Pio Cavalcante com I. Aguarde um instante só e já voltamos.
Voltamos ao programa É Por Aí e hoje nós estamos numa conversa muito agradável, bastante informativa, séria e importante sobre a reforma trabalhista, a lei do trabalho, a advocacia trabalhista no país. Eu estou conversando aqui com o doutor Antonino Pio Cavalcante. Doutor Antonino, eu deixei aí no bloco anterior, você estava me falando sobre 3 situações que são bem interessantes. Legislações que nós tivemos, né, que são específicas. Quais são as 3? Você começou a dizer, eu tinha me cortado. Isso. O ano 2017, ele foi um grande marco para o direito do trabalho, de certo modo, com essas legislações. Nós começamos o ano, logo no início, no primeiro semestre, nós tivemos a lei da terceirização, que mudou o método de pensar a terceirização em alguns pontos, certo? E a terceirização é uma mão de obra hoje bastante utilizada aqui no Brasil como um todo, certo? E quando a gente analisa os trabalhadores terceirizados, a gente tem algumas estatísticas bem interessantes, Cassiano. Os terceirizados são quem ganham menos do que o trabalhador não terceirizado. Os terceirizados Isso é constatação mesmo? É constatação mesmo, a estatística mesmo do TST. O terceirizado normalmente faz mais horas extras do que o trabalhador não terceirizado. E esse excesso de trabalho, mas hora extra está ganhando um dinheirinho extra, mas é excesso de trabalho. E esse excesso de trabalho, esse cansaço, aumenta o quê? O volume de acidente de trabalho. Quem mais sofre acidente de trabalho é o terceirizado. Não terceirizado. Então nós começamos o ano com essa modificação legislativa sobre terceirizados. Vemos no meio do ano a lei da reforma aprovada, que entrou no final, em novembro, 11 de novembro, em vigor, mas é porque ela foi aprovada antes, no meio do ano. E, na sequência, o governo federal, até para poder aprovar a reforma, ele editou uma medida provisória, a 808, certo? Que regulamentava algumas coisas da reforma. Então, a reforma saiu e na sequência já veio uma lei mudando ela. Coisas do Brasil, né? E aí já veio uma lei mudando, que essa lei, por sua vez, perdurou até agora o primeiro semestre. Essa medida provisória, no caso, ela perdurou até o primeiro semestre de 2018. Caducou a medida provisória. Aí não vale. Já não vale mais. Tá certo? Já não vale mais. Então, falamos da importância da qualificação profissional também por isso. Tivemos mudanças legislativas de grande impacto no direito do trabalho, de grande impacto para a advocacia, para o judiciário, para o magistrado, o Ministério Público, para os servidores se atualizarem para poder aplicar essa norma. Certo? Então essas são as grandes mudanças que tivemos. Doutor Antônio, mas fica uma coisa aí, essas informações todas que nós recebemos como jornalistas, a reforma trabalhista foi aprovada pelo Congresso, mas na aplicação dela está cheia de problemas ainda. Ainda precisa esclarecer. Depende de quê? Dependerá de mais alguma legislação complementar? Ou somente de jurisprudência, de alguma coisa dos tribunais superiores? Eu acho assim, legislação complementar não vai vir. Acho que depois de sair a reforma, também a gente não sabe qual é o futuro do país com o próximo presidente, de que lado esse outro presidente, como vai pensar, a gente não sabe, e não é nossa entrevista, não é política, também, né? Não é por aí. Exato. Mas a gente tem que aguardar o judiciário. Existem diversas ações já no Supremo Tribunal Federal sobre questões de constitucionalidade e inconstitucionalidade de dispositivos da reforma. Inclusive esse da justiça gratuita que nós abordamos no primeiro bloco, ele está sobre questões de inconstitucionalidade, de ação proposta pela própria Procuradoria-Geral da República, certo? Sobre isso. Então, temos vários pontos disso aí, como se discute muito, por exemplo, hoje, a tarifação do dano moral e a constitucionalidade dessa tarifação. Então, outra coisa está no Supremo. Então, nós estamos aguardando o quê? Decisões do Supremo, decisões do TST. Nós tivemos agora, recentemente, coisa agora desse mês passado, para esse início desse mês, certo? O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele editou a Instrução Normativa número 41. E essa Instrução Normativa já foi para o intuito de aparar umas arestas, regularizar algumas situações da reforma. Mas é uma instrução normativa. É assim, é uma ideia de como o TST está pensando. Certo. Mas não quer dizer que o juiz seja obrigado a pensar igual. O juiz do trabalho, digamos, de primeiro grau, ele não está vinculado a essa instrução normativa. Não está vinculado. Não está vinculado. Ele pode ter a interpretação que ele quiser. Ele pode pensar divergente. Pode pensar divergente. Bom, é garantido a ele esse direito. É garantido esse direito. Óbvio que, mediante recursos, eu não concordando com a decisão dele, a gente vai recorrer aos tribunais, vai chegar ao TST e vai estar assim, olha, e o TST vai dizer assim, olha, eu entendo assim, vou aplicar o que eu disse desde o início. Certo. Se o juiz lá entendeu. Se o juiz entendeu diferente, mas
o juiz está livre. O que vincularia o juiz é se fosse uma súmula vinculante. Súmula vinculante. Aí eu queria chegar nisso aí. A solução para essas divergências na reforma trabalhista seria a adoção de súmulas vinculantes? Poderia ser, mas... Cabe aí juridicamente? Caber essa súmula vinculante, a súmula vinculante ela tem que partir do Supremo Tribunal Federal. É o competente para editar a súmula vinculante. Os outros tribunais podem editar súmulas, mas não vinculante. Não vinculante. Não vinculante. Vincular, ou seja, uma vez decidido, todo mundo é obrigado a seguir aquele entendimento, é só as súmulas vinculantes do Supremo. Do Supremo. As demais súmulas, até mesmo do Supremo, que tem outras que não são vinculantes, como as do TST, que não são vinculantes, é só assim, olha, o entendimento majoritário do Tribunal Superior do Trabalho é este. Os ministros majoritariamente entendem assim, mas não está vinculado o magistrado de primeiro grau a entender do mesmo modo, ele pode entender divergente. Óbvio que recursos existirão nesse meio desse entendimento divergente para tentar mudar isso aí. Aí uma pergunta que fica assim, por exemplo, você disse que existem processos já nos tribunais superiores, mas a matéria de que trata esses processos na primeira instância a justiça, não? Não tem parado, não. Não tem parado. Não tem parado. Sim, então as coisas continuam. As coisas continuam andando. Continuam andando agora. Porque nós temos uma insegurança. Uma insegurança jurídica. Porque pode ganhar aqui e perder ali na frente. Exato. Pode ganhar aqui e perder ali na frente se até a decisão do Supremo, se a causa não tiver sido julgada definitivamente, quer dizer, transitada em julgado. Se transitada em julgado, aí tudo bem. Aí você tem a sua segurança jurídica que ganhou. Certo. Mas se o entendimento do Supremo no final mudar, pode mudar a sua situação. Então você comemorou a primeira vitória, a segunda, na terceira pode ir. Pode ser que não venha. E a terceira é que vai valer. Então não é bom cantar vitória muito cedo, não, né? Só depois do trânsito em julgado, que aí é a sua segurança, a sua garantia, mesmo que aí você ganhou. Por que é que você acha que é importante? A gente está conversando sobre vários aspectos da reforma trabalhista, da lei trabalhista que é aplicada hoje no país, mas também sobre o evento que vai começar hoje à noite aqui em Natal. Por que é que você acha que é importante para o advogado, para o estudante de direito, mesmo para o advogado que não é advogado trabalhista, mas que atua em outras áreas do direito, por que é importante participar deste evento? Veja só, nesse evento hoje, começa hoje, vai amanhã, vai ser discutido pontos exatamente da reforma. Por exemplo, eu mesmo amanhã vou dar uma palestra sobre a fase de defesa, a fase da empresa de se defender, as contestações, os objetos que você deve abordar, o que você deve analisar como advogado previamente, antes de fazer a sua defesa, certo? Mas também vai ter a fase de petição inicial, vai ter a fase de recursos, a questão tudo isso é objeto de palestras do evento. Tudo será objeto de palestra, a questão do preposto, que é uma outra coisa que mudou também com a reforma trabalhista, porque antes o preposto, ou seja, o representante da empresa, precisava ser empregado da empresa. Hoje não precisa ser empregado. O representante, o preposto lá não precisa necessariamente ser empregado. Eu já recebi e-mails de empresas que nasceram, digamos assim, foram criadas com a finalidade de ser prepostos. Uma empresa criou, fez, olha, eu forneço o preposto para a sua empresa, para você não ter que desfalcar ninguém. Terceirização da mão de obra. do preposto, digamos assim. E a reforma hoje trouxe isso, porque não tem mais a obrigatoriedade dele ser empregado, que antes tinha essa obrigatoriedade. Certo? Então terceirizou o preposto, digamos assim. Terceirizou o preposto. Que outros assuntos e aspectos serão abordados nas outras palestras? Porque a sua vai ser assim uma coisa bem consistente, objetiva e direta. Objetiva e direta. A questão da defesa, a fase de defesa. Fase de defesa. Tem muita divergência nessa fase de defesa das empresas? Tem muita falha nos processos? Existem muitas falhas. Existe assim, às vezes, muitas vezes os advogados, o judiciário como um todo, a gente que lida com textos, certo? Tem que ler petições, ler sentenças, o próprio magistrado que tem que ler as petições, fazer as sentenças, mas a gente é vítima do Ctrl+C, Ctrl+V. E essa falha, tá certo? Aquele de você copiar um pedacinho do texto e colocar um pedacinho do texto no tempo, essa falha acontece. Essa preguiça besta de digitar. Isso faz com que cometa. Isso pode gerar um dano muito grande, porque imagine que você está pleiteando algo contra a empresa, algo X, e eu contesto Y. Então essa desatenção, tá certo, do advogado na hora de fazer a defesa da empresa pode causar um prejuízo muito grande. Se você pediu X e X não foi contestado, X ninguém falou, ninguém falou só em Y, Z e H, e aí dançou. Então assim, a importância da atenção nisso aí, alguns pontos que a gente precisa analisar primordialmente: como está preparado para a audiência.
A audiência é uma coisa muito importante, certo? A gente não pode usar, e às vezes acontece, grandes escritórios, eles têm às vezes grandes clientes de nível nacional, multinacionais, etc. E eles contratam advogados para fazer audiência. Fez, olha, eu não tenho uma sede em Natal, vai ter uma audiência de um cliente meu. Fulano de tal, alguém me deu seu telefone, você pode ir lá? Você pode fazer minha audiência? E às vezes chega para a audiência, igual eu vi uma vez um magistrado, aqui não vou citar o nome dele, mas ele mesmo chegou para a audiência, fez uma pergunta para o advogado, e o advogado fez, olha, eu não sei lhe dizer, porque eu fui contratado só para audiência. E o magistrado fez, só? A audiência é um dos atos processuais mais importantes. O senhor me diz só? É na audiência que às vezes se ganha, se perde um processo. Então, na realidade, ele entendeu que tinha sido contratado só para comparecer à audiência, não para a audiência, só para estar fisicamente. Não pode. Então, porque se você vai para a audiência, você tem que se preparar, tem que entender as duas partes. Não. Você tem que estar preparado para a audiência, você tem que estar preparado, tem que conhecer o processo, conhecer os argumentos seus de defesa, para poder também elaborar suas perguntas que serão feitas para a parte, para as testemunhas, tá certo? Poder entender aquela situação, esclarecer o que vai acontecer naquela audiência. Isso é muito importante, estar preparado. Doutor Antonino, no seu conhecimento da justiça trabalhista e da atuação dos seus colegas advogados, quem está melhor preparado, quem aparentemente, vamos botar assim, na sua avaliação, está melhor preparado, são os advogados dos reclamantes ou os que representam as reclamadas? Você me colocou na sinuca de bico, né? Não, mas eu acho que ambos... Mas são duas situações assim. Não, eu acho que ambos estão preparados e se preparando. O que eu acho, hoje é quinta, né? Quinta-feira. Na segunda ou foi na terça-feira, eu estava na sala da OAB que tem lá dentro do Tribunal do Trabalho, estava eu e mais uns 3 ou 4 colegas conversando, e a gente tem o mesmo pensamento. Essa reforma trabalhista e a necessidade da atualização, de participar de um evento como esse, começa hoje, certo? Vai fazer o quê? Vai filtrar, daqui a 2, 3 anos, a gente vai ver muita gente que não vai estar mais na justiça do trabalho advogando. E quem tiver porque conhece profundamente, se qualifica. O que deixar de se qualificar, o que deixar de estudar, o que deixar de pesquisar, ele daqui a 2 anos ele não está lá não. Igual o médico que não se atualizou nos exames, nos diagnósticos que as máquinas, os computadores podem ofertar. Se ele não se atualizou, ele está fora da medicina. Exato. Ele tem que estar atualizado, porque daqui a 2 anos, com a lei hoje, ela saiu do beabá. Ela está exigindo do advogado um conhecimento. E o conhecimento, muitas vezes, não é só do direito do trabalho, é um conhecimento do direito constitucional. Certo? Então, para estar alegando direitos humanos, de direito internacional do trabalho, para estar alegando nas suas petições, nas suas matérias, seja de empregado ou de empregador. Tem que entender e compreender para poder atuar. Conhecer as convenções internacionais da OIT, para alegá-las. Há muito motivo nas convenções internacionais da OIT de questionar algumas coisas, por exemplo, da reforma trabalhista. Então é importante o advogado estar conhecendo isso para questionar. Então quem não tiver conhecendo, quem não estiver estudando, quem não estiver se atualizando, daqui a 2 anos ele mudou de área. Ou seja, nós realmente poderemos ter, breve, peças jurídicas super interessantes em acusação e defesa. Com certeza. Levantando teses, envolvendo declaração dos direitos humanos, envolvendo convenções internacionais da OIT, envolvendo questões de controles de constitucionalidade, de convencionalidade, que isso vai exigir do advogado mais esse conhecimento. Puxa, interessantíssimo. Olha, eu tenho uma outra pergunta aqui, mas essa pergunta assim eu não diria que ela vai colocar em nenhuma sinuca de bico, não. Mas para o conhecimento que você tem, que já acumulou, apesar de jovem, mas é muito dedicado, trabalha muito, estuda muito, recicla muito seus conhecimentos, você acredita que a Justiça do Trabalho no Brasil cumpre o seu papel social? Vamos responder depois do intervalo comercial? Aguarde um instante só e daqui a pouquinho voltamos para continuar essa conversa que está muito boa aqui, bastante informativa, repito, com o doutor Antonino Pio Cavalcante. Aguarde um instante só e já voltamos.
Voltamos ao programa É Por Aí. Estamos numa conversa muito boa, também muito boa e bastante informativa também no intervalo comercial. Pena que alguns detalhes da conversa no intervalo comercial do programa a gente não pode trazer para cá, mas também não são tão comprometedores assim não. Doutor Antonino Pio, eu deixei uma pergunta no bloco anterior. A Justiça do Trabalho no Brasil cumpre o seu papel social? Bem, Cassandra, na minha opinião, ela cumpre, certo? Ela cumpre o papel social, sim. Ela entrega o direito, tá certo? A quem tem direito, certo? Ela faz justiça, como o próprio nome diz. Isso é a parte mais importante. É necessário se fazer justiça. O direito é o meio pelo qual a gente vai fazer justiça. Então, a Justiça do Trabalho, ela funciona assim. Há falhas? Há, certo? Há, às vezes, sentenças, decisões dos tribunais, ou etc., que são falhas? Existem. O juiz, o desembargador, o ministro são seres humanos, estão aptos a errarem, certo? Como o advogado também pode errar, como a gente falou até um exemplo no passado, certo? Então, pode haver a falha? Pode, certo? Naquela ideia de você tentar, às vezes, que criou-se uma imagem da Justiça do Trabalho, isso é uma justiça protecionista, uma justiça que protege sempre o empregado, certo? E não é mais assim. A Justiça do Trabalho hoje, digamos assim, ela protege o direito, ela protege a justiça. Então, há pessoas, muitas vezes, o empregado sempre ganha, a gente escuta muito esse discurso por aí, o empregado sempre ganha, mas há muitas vezes algumas empresas que são, digamos assim, figurinhas carimbadas lá no Justiça do Trabalho, que a gente sabe que está errada, certo? E aí, contra fatos e provas não há argumento. É verdade. Tá certo? Então, às vezes, essa imagem criou-se por isso aí. Mas normalmente... Mas existe ainda essa imagem? Existe, mas quem mais fala isso é o mau empregador. Quem mais fala isso é o mau empregador, que está errado, mas pensa que está certo. Ou mesmo sabendo que está errado... Então quer dizer que da mesma forma que a gente tem aí alguns reclamantes, ou seja, trabalhadores que reclamam contra as empresas que não usam da boa-fé, a gente tem também reclamadas, ou seja, patrões, empregadores que também não usam de boa-fé. Temos dos Ou dois. que talvez vá assim cegamente imaginando eu tenho esse direito e não tem na realidade. Às vezes até acha que está certo, mas não está. Mas não está. Até por desconhecer, por até não ter procurado. Acredita que está certo. Não ter procurado um profissional para lhe orientar. É muito importante hoje em dia as empresas ela terem um profissional que possa fazer o que a gente chama de um trabalho consultivo, certo? Uma assessoria preventiva para evitar a demanda judicial, e que muitas vezes é muito mais barato. Porque a prevenção vai evitar uma demanda judicial que vai trazer um ônus muito mais caro, não só de pagar o direito, mas de pagar custas judiciais, de pagar a sucumbência, que a gente tratou no primeiro bloco. Então, a prevenção é muito importante nisso aí. Mas que ela faz justiça social, ela faz. Injustiças no meio do caminho podem acontecer. Às vezes... Mas no geral, o resultado é positivo. No geral, o resultado é positivo, sim. É positivo e a justiça pratica a justiça social. Doutor Antonino Pio, se você tivesse com a varinha de condão e pudesse fazer num passe de mágica uma mudança na legislação trabalhista no Brasil, que ponto você mudaria? Eu teria dois. Se me permitir. Um é sobre a justiça gratuita, certo? Mudaria essa visão, esse método que foi um pouco rígido sobre como conceder justiça gratuita, e o outro sobre a tarifação do dano moral. Tarifação do dano moral? Tarifação do dano moral. Como é isso? O que é isso? A legislação trouxe para a gente agora que existe o dano moral leve, médio, grave e gravíssimo, certo? E vinculou isso ao salário do trabalhador. Por exemplo, um dano gravíssimo, imagina um trabalhador que vai a óbito em virtude de um acidente de trabalho, um dano gravíssimo, ele vai dar, a família no caso, ele não foi a óbito, mas a família vai receber uma indenização equivalente a 50 vezes o salário do empregado. Então, quer dizer que quem tem um salário de 5 mil reais, de 10 mil reais na empresa, e quem tem o salário mínimo, aí a indenização por uma morte acidental no trabalho é diferente? É diferente. Imagine que o mesmo acidente gerou 2 óbitos. Quer dizer que uma vida vale X e outra vale menos, talvez. O direito, a dor de uma família é menor do que a dor da outra família. Certo? Imagine que o mesmo acidente ele gerou 2 óbitos. Certo. Um empregado com um patamar salarial, como você citou, de 5 mil. É assim que está na lei hoje. Isso. E o outro com um patamar salarial de um salário mínimo. Certo? Um vai receber 50 vezes 5 mil, a outra família 50 vezes um salário mínimo. Salário mínimo. A vida daquele outro valeu menos do que a vida daquele? É desigual. 5 mil? O sofrimento da família desse foi menor do que aquilo ali? Aquela medida provisória que eu citei no bloco anterior, quando falei das 3 legislações, a 808, ela tentou mudar isso.
O governo federal tentou corrigir esse erro que ele criou na legislação. Ele fez, não vamos vincular o salário do trabalhador, e sim ao benefício pago pela Previdência. 50 vezes o maior benefício da Previdência. Estaria todo mundo no patamar igual. Todo mundo no mesmo patamar. Foi mais justo. Apesar de ser contra essa tarifação de 50 vezes, 10 vezes, 5 vezes, foi mais justo, digamos assim. Mas igualou. Igualou, mas ela caducou. E aí voltou essa desigualdade. Aí voltou a ser desigualdade. Voltou essa desigualdade. Então, se eu fosse mudar hoje, dissesse para mim, olha, você tem a varinha, como você disse, pode mudar 2 pontos, era a taxa gratuita e a tarifação do dano moral. Esses 2 pontos realmente eu acho que mereceria uma legislação. De maneira geral, a legislação está caminhando para se fazer mais justiça na relação entre trabalhadores e empregadores? Ela se atualizou em algumas coisas, sabe? Alguns direitos que foram, pode até dizer, suprimiu direitos, suprimiu alguns direitos que, ao meu ver, era necessário, de certo modo. A atualização do mercado de trabalho, ela vem trazer para a gente coisas como, por exemplo, o teletrabalho, que é o home office, as pessoas que trabalham de casa, hoje em dia com esses sistemas de internet, tem condições total de trabalhar em casa dependendo da profissão. Então ela veio regulamentar isso, veio trazer para a gente o trabalho intermitente. Então algumas coisas se modernizou. O trabalho intermitente está sendo bem aplicado pelo que você conhece de prática do mercado? Pelo que eu conheço, pelo que eu dei uma pesquisada, certo? Ele está sendo muito aplicado na região ali do Sudeste, ali em São Paulo, certo? Que tem um maior volume de trabalho, obviamente, do que aqui, certo? Mas aqui, por exemplo, em Natal, ele não está sendo muito aplicado, não. E o pessoal ligado, principalmente a bares, restaurantes, isso, ele foi criado pensando mais nessa ideia dos bares, restaurantes, hotéis, motéis, esse pessoal que funciona mais à noite, e às vezes precisa de um trabalho em final de semana específico, que tem um movimento maior. Precisa de um movimento maior, mais gente trabalhando. Foi pensado nisso. Não está sendo usado só para isso, está sendo usado em outras funções, principalmente na região ali de São Paulo, daquela parte ali. Tem se substituído mão de obra efetiva por intermitente. Aí fica complicado. Aí, porque o intermitente ele vai ganhar por hora, o valor do salário hora, enquanto uma mão de obra efetiva ganha o salário integral. Olha, eu estou conversando aqui, a conversa está muito boa com o doutor Antonino Pio Cavalcante, e eu prometi que a gente ia explicar por que Cavalcante com I e qual é a diferença de Cavalcante com I para Cavalcante com E. Mas eu vou deixar isso para outro momento e outra situação, viu? Eu não vou mexer nisso hoje, não. Aliás, quem quiser saber, procure ler alguma coisa de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna fez essa separação do que é Cavalcante com I e Cavalcante com E. Se você buscar na obra de Ariano Suassuna, então buscar aí no Google, você vai encontrar isso. Era mais uma brincadeira, né, doutor? Uma brincadeira. Na realidade, é uma brincadeira que não precisa a gente repetir aqui, né? Vamos deixar de lado. Já para quem quiser dar uma pesquisada. Quem quiser ir atrás, né? A conversa está muito boa, mas conversas boas também passam rápido. Então nós estamos encerrando o programa. Eu quero agradecer a presença do advogado trabalhista, doutor Antonino Pio Cavalcante, e colocar aqui nossas câmeras e microfones à disposição para você convidar os colegas advogados para participar do evento que começa hoje à noite, se estende até amanhã, que é o Encontro Regional da ABRAT, Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista. Queria convidar, o evento começa hoje à noite, grandes nomes, certo? Não só aqui do Estado, mas também de fora do Estado, representantes nacionais, certo? Expoentes do direito do trabalho, vão estar aqui debatendo a reforma trabalhista. Começa hoje à noite, 7 horas da noite, no auditório da UAB, amanhã o dia todo. É um evento que é trazido por aqui para o Estado regional, a Associação Brasileira de Advocacia Trabalhista trazendo, o Encontro Nordeste vai ser aqui. Então vamos aproveitar essa oportunidade para estudar, se qualificar, melhorar, para poder aplicarmos também esses novos entendimentos, novos pensamentos dentro das nossas petições na Justiça do Trabalho. Ok, e assim nós encerramos mais um programa É Por Aí, repetindo o agradecimento aqui a doutor Antonino Pio. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição, Cassiano. Tá bom, Antonino, muito obrigado. E agradecendo especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Olha, na sequência você vai ficar com a Tarde é Show, Inani Venâncio, direto dos estúdios da Rede Brasil, em São Paulo. Logo depois, Jornal Metropolitano, segunda edição, com Genésio Pitanga e Riane Brito. E na sequência, RB Notícias, Rede Brasil de Televisão Notícias, com Camila Schmidt e comentários de Ney Gonçalves Dias, também lá de São Paulo. O programa de hoje foi muito bom e muito informativo, e a gente falou de assuntos bem interessantes aqui. Mas no programa de amanhã, sexta-feira, nós vamos tratar de um assunto que é muito difícil se conversar sobre ele. Nós vamos falar abertamente aqui sobre depressão, ansiedade, angústia e suicídio.
Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte. Até amanhã com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus. Até lá.